Bíblia lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos, que era apenas um jovem quando Jesus foi crucificado, também conhecido por alguns como João Marcos, um nome muito bonito que eu recomendo você, se você tiver um filho, você pode colocar esse nome, que é um nome muito bonito. Ele também era conhecido como João Marcos. Ele é bem direto, ele é bem objetivo no evangelho que ele escreve, por um fator que nós temos que entender daquele tempo. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou dos mortos, passou dias com seus discípulos e falou para eles para pregar o evangelho, toda Jerusalém, Samaria, confins da terra. E os discípulos começam a pregar esse evangelho, o evangelho cresce, 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 sofre perseguições nesse tempo. E mais ou menos no ano de 70 depois de Cristo, chega o imperador Nero, e ele é muito duro com os cristãos, e um incêndio que acontece em Roma, que destrói mais da metade da cidade romana, ele culpa os cristãos, porque as pessoas estavam começando a culpá-lo, então ele começa a colocar a culpa nos cristãos. E nisso começa uma perseguição brutal, violenta e sangrenta com os cristãos. Eles são pegos, capturados, amarrados em um pedaço de madeira, e são colocados no alto, passam piche neles, e à noite colocam fogo para que os corpos dos cristãos, sendo incendiados, iluminassem as estradas romanas, iluminassem os jardins do imperador. Então nós temos que entender que Marcos, vendo tudo isso acontecer, ele escreve um evangelho bem direto, bem objetivo. Você vê que é o evangelho mais curto da Bíblia, porque Marcos é extremamente direto, objetivo, naquilo que ele quer passar, na mensagem que tinha que ser espalhada com urgência pelos confins da terra. E ele conta essa história da mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, versículo 24, que eu quero ler com você. Marcos 5, capítulo 24. Diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa história, muitos de nós conhecemos como a história da mulher do fluxo de sangue. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão nos assistindo, que já frequentou uma igreja um tempo, já ouviu sobre essa história. Nós temos canções que falam sobre essa história da mulher que tocou na borda das vestes de Jesus. Uma mulher que nós não conhecemos o nome, mas a única coisa que nós sabemos sobre ela é que ela estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia que nenhum médico conseguia curar. Que ela passava por uma extrema necessidade, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não havia encontrado solução. E algo que a gente tem que entender, segundo a lei de Moisés, segundo a lei dos judeus, aquela mulher era considerada impura. Ela não podia frequentar o mesmo lugar que as pessoas frequentavam. Ela era olhada com discriminação, ela era olhada com desprezo. Ela não podia estar ali no meio de uma multidão quando Jesus estava passando. Ela não podia frequentar um templo, porque ela era considerada impura. Era considerado um castigo divino a ela por algo que ela fez no seu passado e Deus a estava punindo. E com certeza ela era uma mulher amargurada. Você não consegue imaginar uma mulher que era desprezada, vivia nesse tipo de condição, feliz. Você não consegue imaginar uma mulher dessa sorrindo de bem com a vida. Oba, hoje eu vou ver Jesus, vamos lá Jesus, vamos tirar uma selfie, vamos bater um papo, depois vamos comer uma pizza com os amigos. Não, essa era uma mulher que sofria, ela tinha sofrimento no seu coração, ela vivia triste, amargurada, com certeza ela estava distante da sua família, distante das pessoas que ela amava. Vamos entender o que estava acontecendo naquele momento? Nós vamos ler e saber que
a história não era sobre ela. A história era sobre Jesus, Jairo e sua filha. E uma mulher impura que não devia estar ali interrompe tudo o que estava acontecendo. Jesus voltava da região dos Gadarenos, onde ele havia expulsado o demônio de um homem. Os demônios foram para uma manada de porcos, e dos porcos se tacaram penhasco abaixo. E Jesus volta para Galiléia, provavelmente Cafarnaum, e é interrompido, é interpelado por Jairo, que era chefe da sinagoga. Ele se prostra aos pés de Jesus e pede: Senhor, por favor, cura minha filha. E Jesus se comove no seu coração. Jesus vai até a casa de Jairo para curar a sua filha. E naquele momento, uma mulher transgressora da lei pensa: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se estica e toca nas vestes de Jesus. Ela foi atraída de alguma forma pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Jesus. Se nós formos entender a grandeza disso, significa que o Evangelho é isso. O Evangelho atrai, o Evangelho cura, o Evangelho transforma as pessoas que são rejeitadas pela religião. Quantas pessoas que nós conhecemos vivem nas sarjetas espirituais, à porta espirituais da cidade, no lugar de tristeza, no lugar de morte, no lugar de desilusão, no lugar sem esperança, no lugar de sofrimento. Quantas pessoas eu e você conhecemos assim? Quantas vezes eu e você já estivemos em situações assim, em lugares de sofrimento, em lugares de dor, onde a nossa única esperança, a nossa única resposta para mudar é Jesus. Nós tentamos através do dinheiro, através dos prazeres, através das soluções humanas, mas a única resposta, a única pessoa que pode mudar as coisas é Jesus. E no meio daquela multidão, naquele empurra-empurra, se você for imaginar mais ou menos, é como você pegar a barca no horário de pico, como você ir a um estádio de futebol, você ir a um show, você está ali naquele empurra-empurra, andando todo mundo devagarzinho, porque está aquela multidão, meio você esbarrando em várias pessoas, um toque é totalmente diferente. Uma mulher toca Jesus, e Jesus sente que dele saiu o poder, que alguma coisa aconteceu. E no versículo 30 tem uma das palavras mais profundas teologicamente do Evangelho, pelo menos eu acho. Fala que Jesus se virou. Vamos imaginar, meu irmão, eu gosto de imaginar o que está acontecendo ali. Aquele empurra-empurra, aquele pessoa, um esbarrando no outro, uma pessoa encosta em Jesus e Jesus se vira. Quantas pessoas estavam esbarrando ali em Jesus? Quantas pessoas esbarraram em Jesus ao longo da história e Jesus não havia se virado? Quantas pessoas tocaram em Jesus, mas Jesus não havia se virado, Jesus não virou para trás? E Jesus pergunta: quem tocou em mim? E vamos ser bem sinceros, os discípulos não fizeram nenhuma pergunta absurda. Hoje nós olhamos com um olhar julgador, porque nós sabemos o final da história. Nós olhamos para os discípulos e falamos, como eles não podem ter fé? Mas se nós formos no lugar deles, eu faria a mesma pergunta para Jesus. Jesus, nós estamos aqui nesse empurra-empurra, um esbarrando no outro, você pergunta, quem esbarrou em você? Nada a ver essa pergunta. O senhor está viajando. Você não está vendo a multidão toda aí que está passando? O senhor vai se importar com um toque? E talvez fosse a urgência daqueles discípulos, de que na cabeça deles eles teriam uma missão: nós temos que ir para a casa de Jairo, nós temos que curar a filha dele, e isso é urgente, nós temos que fazer isso agora. Abram alas, abram caminho, porque Jesus vai passar para ir para a casa de Jairo. Porque nós achamos que muitas das vezes Jesus é movido pelas nossas urgências, e Jesus não é movido pelas nossas urgências. Jesus não é movido porque você orou primeiro, vamos dizer assim, Jairo tem uma prioridade porque Jairo chegou primeiro. Jairo tem uma prioridade porque Jairo cumpre todos os rituais de um bom judeu. Ele é um chefe da sinagoga. Nós não estamos falando mal de Jairo, só estamos falando das características dele. Ele era um chefe da sinagoga, ele está com sua filha doente, uma criança, Senhor. Então, aquela mulher pode esperar, afinal, ela já passou 12 anos ali. Ela já passou 12 anos passando necessidade. Mas Jesus não é movido pela minha urgência. Jesus não é movido pela tua urgência. Jesus é movido pela nossa fé, por aquilo que a gente faz. O mais importante ali para Jesus era aquela mulher, era aquele momento. Jesus queria encontrar aquela pessoa, porque Jesus sabia quem era. Óbvio que Jesus sabia quem era. Mas Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que
como ele era amoroso, como o evangelho é misericordioso e como o evangelho transforma. E ela demora a se revelar porque ela estava com medo dos julgamentos. Ela estava com medo de ser punida. Ela poderia ser presa, ela podia ser apedrejada, ela podia sofrer alguma punição por ter tocado em Jesus, por ter se esforçado no meio de uma multidão e ter encostado em Jesus. Ela não devia estar ali. E ela na sua cabeça provavelmente pensou, poxa, eu posso morrer, ele vai me julgar, ele vai brigar comigo, porque a religião nos faz viver uma vida assim, rasa nos nossos pecados. Nós vivemos uma vida no evangelho baseada naquilo que nós não podemos fazer, e achamos que o evangelho eu não posso beber, não posso fumar, não posso transar, não posso falar palavrão, não posso mentir, não posso roubar, não posso fazer isso. Não, quando o evangelho é aquilo que Jesus nos permite fazer, viver uma vida de amor, viver uma vida livre do pecado. Nós achamos que o evangelho é um termo proibitivo, você não pode isso, não pode aquilo, e as pessoas estão dentro da igreja com medo de serem julgadas, com medo de revelar quem elas são e revelar a fé que elas têm, com medo de serem julgadas, com medo de olharem esquisito para elas. Quantas vezes você não foi à frente num apelo porque teve medo do que as pessoas iriam dizer sobre você? Quantas vezes alguém orou sobre libertação e chamou à frente para orar e você pensou, eu não posso ir porque as pessoas vão achar que eu sou liberto, tem que ser liberto, que eu estou mal. Ou você, para o outro extremo, você pensou, olha fulano lá na frente, sabia que ele tinha que ser liberto de alguma coisa. Quantas vezes isso aconteceu comigo, quantas vezes isso acontece com você e comigo? Quantas vezes nós vivemos nesse evangelho raso, pensando que, poxa, se eu tocar em Jesus, ele vai me condenar, ele vai me julgar, porque ele vai saber quem eu sou. E eu tenho uma notícia para você, meu irmão, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe, Deus sabe quais são os pensamentos que você tem antes de dormir. Talvez a sua esposa, seu marido, sua namorada, seu amigo não saibam, talvez nem o seu travesseiro saiba, mas Deus sabe quais são as coisas que estão nos seus pensamentos. O salmista diz, sonda-me, Senhor, os meus pensamentos, vê se há em mim alguma coisa errada e guia-me pelo caminho eterno, porque Davi, quando escreve esse salmo, sabia que antes da palavra vir à boca, ela já estava no pensamento, Deus já sabia. E isso a religião faz, julga, aponta, condena, e era isso que ela esperava. E quantas pessoas que nós conhecemos estão assim, quantas pessoas eu conheço que estão assim, com medo de voltarem para Jesus, voltarem para a igreja, por causa dos julgamentos, por causa das opiniões que vão ser dadas, por causa dos olhares que vão ser dados. Olha só como nós vivemos o evangelho raso, que nós achamos quem pode fazer as coisas e quem não pode fazer, e muitas das vezes não olhamos para nossas vidas, porque eu sei quais são os erros que eu tenho que consertar, e é somente pela misericórdia de Deus, é somente pela graça de Deus. Eu nunca vou me achar bom o suficiente, santo o suficiente para pegar o microfone e estar pregando para você, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você aonde você estiver agora, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque Deus nos usa, mesmo nós não merecendo, e você nunca vai merecer, eu nunca vou merecer tamanha graça, tamanho amor, por mais que eu viva 24 horas dentro da igreja, orando, lendo a Bíblia, com uma bolha me protegendo do mundo. Se eu passo em algum lugar e está ligado na Rede Globo, eu falo, sai Rede Globo em nome de Jesus, por mais que eu viva uma vida santa, nos padrões que forem, eu nunca serei merecedor desse amor, mas sabe o que eu faço? Eu agradeço, Senhor, obrigado por me amar, obrigado, e é isso que você tem que fazer, porque o amor de Deus está disponível para você, está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que tem fé, a todo aquele que estende a mão e pensa, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado, eu vou ser transformado. E aquela mulher totalmente constrangida, com medo, tremendo, prostrado aos pés de Jesus, assumiu a sua culpa, provavelmente pensando, já era, estou perdida, agora eu me lasco. Ela assume a sua culpa diante de Jesus, e as palavras que Jesus tem para ela, não são umas palavras de julgamento, não são umas palavras de discriminação, não é uma punição. A palavra que Jesus tem para aquela mulher é, filha, a sua fé te curou, você está livre do seu sofrimento. Essas são as palavras que Jesus tem para a sua vida. A sua fé vai te curar, a sua fé vai te livrar do sofrimento.
Se você tocar nas vestes de Jesus, se você tiver uma atitude de fé, Jesus vai curar a sua vida. Isso é o que a graça faz. Isso é o que o amor de Deus faz. Ele transforma a vida do mais perdido pecador, daqueles casos perdidos, em uma vida de esperança, em uma vida sem sofrimento. A graça de Deus nos abraça e não dá um tapinha nas nossas costas e diz, continua assim. Não, ela nos abraça e nos transforma. Tem uma canção antiga que fala, tu me amas como sou, mas não me deixas como eu estou. E essa é a graça de Deus, nos amar, não importa qual seja a nossa condição, e transformar a nossa vida, para que cada vez mais sejamos semelhantes para com Ele. Isso é o que acontece. Muitas vezes isso acontece comigo. Eu estou aqui, agora nesse momento, gravando essa mensagem para você, no momento onde eu estou pregando também essa palavra para mim, adorando a Deus, mas eu sei quão pecador eu sou. Eu sei que eu não mereço a sua atenção, não a sua, a atenção de Deus, por ser um pecador, porque eu sei quais são os pensamentos que eu tenho errados às vezes, eu sei quais são as condutas que eu tenho muitas das vezes que são erradas e desagradam o coração de Deus, mas o que me aproxima dele, sou eu saber, Senhor, eu estou errado, eu quero me arrepender, eu estou arrependido diante dos meus pecados, por favor, faça algo a meu favor, e Jesus se vira, como diz no versículo 30, e pode dizer para mim, João, fique livre do seu sofrimento, e é isso que Jesus quer dizer para você nessa noite, fique livre do seu sofrimento, você vai ser livre do seu sofrimento. Talvez você pense, por que não houve cura para toda aquela multidão? Toda aquela multidão tocou em Jesus, mas é totalmente diferente você esbarrar com Jesus do que você tocar em Jesus. Muitos de nós temos ido à igreja e esbarrado com Jesus todos os finais de semana. Agora não, porque nós estamos nesse tempo de quarentena, já tem 2 meses, mas nós estávamos indo às nossas igrejas, ou então você tem acessado suas lives, assistido a live da igreja tal, do pastor tal, e você está aqui agora nessa terça-feira. E nós esbarramos com Jesus, mas nunca tocamos Jesus com fé, na esperança de que Ele pode nos curar. Porque muitas das vezes, meu irmão, é muito mais confortável para você e para mim, nós esbarrarmos com Jesus do que nós tocarmos nele. Porque quando nós esbarramos em Jesus, nós vemos os seus milagres, nós ouvimos as suas palavras, podemos repetir, postar no Facebook, podemos escolher quais são as coisas que nós vamos seguir, mas quando nós tocamos em Jesus com fé, Ele nos oferece a possibilidade de ser transformados. E não é isso que a maioria das pessoas querem. Talvez muitas pessoas queiram apenas, Senhor, se estivessem naquele momento, pediriam, Jesus, eu preciso de um carro. Jesus, eu preciso de um emprego. Jesus, eu preciso de uma cura. Jesus, eu preciso casar. Eu preciso de um namorado. Eu preciso de uma vaga na faculdade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Mas poucas pessoas estão dispostas a dizer, Senhor, transforma a minha vida. Transforma o que eu tenho, transforma o que eu sou. Eu quero ser semelhante a Ti. Aquela mulher com aquele sofrimento todo teve sua vida transformada, porque é diferente você tocar em Jesus e você apenas esbarrar nele. Meu irmão, talvez você e eu estejamos esbarrando com Jesus todos os finais de semana. Talvez essa noite você tenha adorado a Deus no momento de louvor e você esbarrou com Jesus de novo. Você esbarrou com Jesus porque é uma mensagem boa, é uma pregação boa. Mas não, Jesus está ao nosso alcance. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis 1, versículo 1. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso só mostra que a iniciativa principal é de Deus, tudo vem de Deus, e Jesus veio perto de nós para que nós pudéssemos alcançá-lo, porque nós não alcançamos com a nossa teologia, nós não alcançamos com a nossa música, com as nossas habilidades, nós alcançamos com a nossa fé, com o coração aberto diante de Deus, com um toque sincero diante de Deus, pedindo, Senhor, eu sei que se eu tocar em Ti, eu vou ser curado. Não se trata do nosso esforço, mas é a graça e o amor de Deus que se permite ser tocado por nós. Nós não podíamos tocá-lo, nós não tínhamos nenhum acesso, mas Jesus veio até nós para que nós tivéssemos esse acesso, para que nós pudéssemos nos esticar, tocar nele e aí sermos curados. Para a religião, ela era considerada impura. Para a religião, aquela mulher não se encaixava no padrão, era um caso perdido.
Ninguém conseguia curá-la, ela iria ficar ali definhando até a morte, sangrando até morrer, mas Jesus veio para libertar, para salvar, para curar as pessoas que estavam condenadas à morte. Não se trata apenas de uma cura física, mas uma cura espiritual, uma restauração espiritual. Jesus veio curar e restaurar todos nós que estávamos destinados à morte. É isso que o Evangelho é. O Evangelho é Jesus vindo para mim, Jesus vindo para você. Nós que necessitamos dessa graça, necessitamos desse amor, necessitamos desse poder. Esse é o Evangelho de Jesus. Um abraço naquele que é excluído, um abraço naquele que está doente, naquele que é rejeitado. Isso é o Evangelho de Jesus. Nós temos que pregar esse Evangelho a toda criatura. Nós temos que, como está aqui em cima, espalhar a palavra de Deus para que as pessoas tenham a possibilidade de tão somente tocarem nas vestes de Jesus e serem curadas. Como aquela mulher interrompe a história, como Jesus interrompe toda a história dela. E é isso que nós temos que fazer, sermos interruptores de história, levando a palavra de Jesus a essas pessoas. Aquela mulher experimentou a cura real de um Deus real, com seu amor real. E essa graça real que existe está disponível para mim e para você. Isso que é o Evangelho. São pessoas reais adorando a um Deus que é real. Nós podíamos estar pregando qualquer outra filosofia, tantas religiões, tantos ensinamentos, filosofias que foram pregadas aí, tantos homens que passaram ao longo da humanidade, com belas palavras, com belas ideias, mas só um morreu por você, só um ressuscitou no terceiro dia, para que você pudesse ter vida. Muitos podem ter morrido, mas só Jesus ressuscitou. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, inútil seria a nossa fé, inútil seria a nossa pregação. E o que valida todo o Evangelho, todas as palavras de Jesus, é que Ele ressuscitou para te livrar do sofrimento. Jesus te ressuscitou para te trazer uma vida abundante. Jesus te ressuscitou para te dar uma vida eterna. Aquela mulher que experimenta aquela cura, ouve de Jesus: filha, sua fé te curou. Fique livre do seu sofrimento, seja livre da sua dor, seja livre da sua condenação, seja livre das suas acusações, seja livre dos seus complexos, seja livre dos seus traumas, seja livre. E o Evangelho é isso, seja livre. Jesus veio libertar você, Jesus veio me libertar, Jesus veio libertar o seu pai, Jesus veio libertar a sua mãe, seus filhos, a sua família. Creia nessa noite que Jesus vai te usar para libertar a sua família, que Jesus vai te usar para libertar os seus amigos, que Jesus vai te usar para ser um canal de bênção, de poder na vida dessas pessoas, que através da sua vida, pessoas vão poder tocar Jesus, porque toda ação gera uma reação no mundo espiritual, toda ação de fé gera uma reação no mundo espiritual. Você tem que crer que as suas lágrimas estão regando as promessas de Deus na sua vida, e que Jesus passa, você toca em Jesus, e nesse momento acaba a dor, acaba o sofrimento, acaba a vergonha e começa o tempo de cura, porque Jesus tem cura para a sua vida. Jesus tem cura para você. Jesus tem cura para a sua família. Jesus tem cura para você. Você crê nessa palavra? Se nessa noite você quer ser curado por Deus, quer ser encontrado por Jesus, comenta aí embaixo: eu preciso de Jesus. Deixa aí nos seus comentários nessa live, comente assim: eu preciso de Jesus. Nós vamos estar orando por você, mas nesse momento tenha uma atitude de fé. Comenta aí: eu preciso de Jesus. E diga: Senhor, mais do que um comentário no Facebook, o meu coração está entregue a Ti. A minha vida está entregue a Ti. Os meus pensamentos estão entregues a Ti. Eu quero orar primeiramente por você que faz essa oração, que você que faz esse compromisso. Você que nessa noite se compromete a tocar em Jesus. Você que nessa noite se compromete a ter uma atitude de fé, tocar em Jesus para que Ele possa te livrar do sofrimento e transformar a sua vida. E que a partir do momento que Jesus te cura, a partir do momento que Jesus te livra, você se levante e viva uma vida diferente. Se despojando de quem você já foi um dia, jogando fora todas as bagagens que você carrega, e apenas crer que o Senhor estará acrescentando coisas novas na sua vida, pessoas novas na sua vida, lugares novos na sua vida.
e que Jesus vai estar te guiando ao propósito que Ele tem para você. Você que comentou isso aí, você que tem esse propósito, eu quero orar por você. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua vinda até nós, por se tornar acessível a nós, por se tornar disponível para nós. Nós sabemos que pelos nossos esforços nós não podemos alcançá-lo, mas a Tua graça, o Teu amor nos permitem alcançá-lo, Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti por nos amar, por nos livrar do sofrimento, e nessa noite nós nos comprometemos a ter uma atitude de fé, a nos esticar e tocar em Ti, a crer que o Senhor pode nos livrar da nossa dor, do nosso sofrimento, a nos comprometer que, a partir do momento que nós queremos entregar nossa vida a Ti, a nossa conduta muda, os nossos pensamentos mudam. Senhor, nessa noite cura, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Tantas pessoas que têm vivido traumas na base de traumas, pessoas que têm vivido sobre o jugo do pecado, de vícios. Senhor Deus, cura nessa noite, do poder do nome de Jesus. Liberta nossas vidas do pecado, liberta a nossa vida das acusações, liberta a nossa vida, Senhor, das coisas erradas que têm nos prendido, que têm nos condenado, que têm tirado a nossa alegria. Nós cremos que uma das características dos que vivem para Ti é a alegria. Restaura, Senhor, a nossa alegria, restaura o nosso sorriso, em um tempo onde as pessoas estão tão preocupadas, que a nossa alegria em Ti seja aquilo que nos sustenta. A Tua palavra diz que a alegria no Senhor é a nossa força, que a nossa força esteja baseada na alegria de viver plenamente para Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Nós oramos no poder do nome de Jesus, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor.